Pode Alerge, o que está bombando na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Está no ar mais um Pode Alerge, que é o podcast aqui da Alerge, que deixa você sempre bem informado de tudo que tá rolando por aqui. Comigo toda semana, Tiago Azevedo, a nossa professora Denilza. Ai, que alegria, tá de volta! E também Cabeção. Que maravilha, muito bom daqui. Bom mesmo, né? Bom, Passaram bom bem, demais, tão bom bem, demais. Tá semaninha tudo boa. tranquilo. Eu tudo tô maravilha. ótima! Maravilha. É pra gente fingir que faz uma semana que a gente não se vê, né? É, vamos A gente fingir. gravou ontem. Não era pra falar? Não, tudo bem, professora. Não tem problema, Não tem não. problema. Eu não Só guardo- tem licença poética. Olha só, dia 25 de maio é o Dia Nacional da Adoção. E esse é o tema do Pode Alerge de hoje. No mês passado, a Alerge relançou a Frente Parlamentar em Defesa da Família, da Adoção e da Primeira Infância. A presidente dessa frente é a deputada Tia Ju, que está hoje para conversar com a gente. Tia Ju, bem-vinda ao Pode Alerge. Bem, olha, muito bem-vinda mesmo. É um prazer estar aqui. Eu tô Prazer. adorando essa visita hoje Eu da Tia também, Ju. eu Ah. muito. Sabe que a Tia Ju é da Bahia, né? Sou Eu te- baiana. eu Eu te- posso contar um segredo, professora? Conta! Eu sou, na verdade, hoje baioca. Porque não? Por quê? Eu sou de origem baiana e hoje eu vivo no Rio já há mais de 20 anos. Então, e tenho o título de cidadã carioca. Ah, então Então, é maior. eu sou Baioca, baioca. baioca. Baioca total. Olha, eu tive na Bahia a primeira vez, tinha um frade católico, muito amigo meu, é Henrique de Coimbra. Ele celebrou a primeira missa lá, do Brasil, no caso. Faz um tempinho só, pouca coisa, Foi, um negocinho foi, básico, 26 de né? abril de 1500. Eu também conheci ele, eu conheço Conheceu, ele. menina? Conhecer e conheci desde criança. mesmo? Lendo os Olha. livros eu conheci ele. Eu conheci pessoalmente, eu fui lá, tomei hoje e Eu tudo na imagino, missa, foi? coisa maravilhosa. A gente tava conversando em off aqui sobre Salvador, Bahia, mas isso não vem ao caso, que isso é assunto das minhas férias. Mas olha só, Tia Ju tá aqui hoje pra conversar com a gente sobre adoção. A senhora teve uma experiência de adoção tardia, né? E eu queria que a senhora contasse como é que foi esse processo. Olha, é um processo que a gente chama do processo real, né? Nós sabemos que aquelas pessoas que desejam, né, maternar, as mulheres e os pais que desejam paternar, possamos dizer assim, geralmente as pessoas elas têm uma preferência. A preferência é o bebezinho, né? E elas preenchem lá o formulário e colocam mais ou menos como ela desejaria a criança, enfim. Mas essas crianças, elas estão no desejo das pessoas, mas elas não têm em grandes proporções como abrigadas ou acolhidas em famílias acolhedoras, como desejam o anseio das pessoas. Na verdade, o real mesmo são crianças que já completaram 8 anos, estão acima de 8 anos, que é o que a gente chama, quando eles são adotados, de adoção tardia, né? Essas crianças, elas geralmente elas não estão em fila alguma, porque elas não estão na preferência das pessoas. Todo mundo quer um bebê e tal. E eu faço parte de um programa do Tribunal de Justiça, que é o programa de apadrinhamento. O apadrinhamento, ele tem várias esferas, tem o apadrinhamento afetivo, tem o apadrinhamento financeiro, que é aquele que a pessoa pode simplesmente só ajudar aquela criança. Tem o apadrinhamento, que é aquele que você contribui com as reformas dos abrigos. E o apadrinhamento afetivo é aquele que você tem um contato mesmo com aquela criança ou aquele adolescente que está abrigado. E eu, fazendo parte desse programa, eu sempre visitei os locais de acolhimento de criança. E eu resolvi me cadastrar nesse programa, fiz todo o processo legal. E comecei a conhecer mais as crianças, me aproximar mais, e conheci um garoto, né? E a gente foi se aproximando nesse programa, a gente podia levar para passear, final de semana, férias e tal. E acabou que chegou um momento que você se apega tanto afetivamente que você não quer mais Deixa Tá longe, ele, né? Não quer que ele fique lá. não quer, né? E a própria criança também. Eu até convido todos a
a experimentar, fazer esse experimento que é muito bom. E hoje é meu filho, né? Culminou no meu filho. Ele está com 16 anos, fez 16 anos, o Victor, um garoto lindo, de 1,87 m de altura. Nossa, muito alto. Muito alto. Ama futebol, enfim, garoto... A coruja. Tô vendo aqui. Coruja. Tá babando na cria, tá certíssima. E assim, é uma experiência ímpar e que, na verdade, eu não planejava culminar numa adoção, mas acabou sendo. Mas muitas crianças que estão acolhidas, por exemplo, no Brasil todo, no Cadastro Nacional, nós temos cerca de 46 mil crianças para adoção no cadastro. E, corrigindo, nós temos 46 mil pretensos à adoção e cerca de 3.700 que têm o desejo, o anseio de adotar. Só que nesses 3.700 crianças para adoção, 70% delas já estão acima de 7 anos. O que torna mais difícil. É por isso que a conta não fecha. Por causa da escolha. A conta não bate. Uhum. Né? A conta não bate, a conta não fecha. Então, nós temos hoje um programa que eu sou super afeta também, que é do Tribunal de Justiça. O doutor Sérgio é um juiz da 4ª Vara que sempre idealiza muitos bons projetos e viram programas do tribunal, acabam ganhando o prêmio Inovar e viram programas do Tribunal de Justiça, que é o ideal real. É o real. O ideal é o real. Por quê? O ideal é adotar essas crianças que estão acima da idade de desejo e anseio das famílias. Mas a gente não pode fazer a família mudar o seu perfil, que a gente chama de perfil, né? Uhum. O perfil para adoção. Mas o real mesmo é que essas crianças, quase cerca de 4 mil, elas estão acima da idade de preferência do público que deseja adotar, que é imensurável. Verdade. Agora, a próxima pergunta tem exatamente a ver com essa questão da quantidade de crianças e as pessoas que querem adotar. Que a gente já falou, a conta não fecha, né? A preferência dos pais adotivos é justamente por crianças até 3 anos de idade completos. A senhora acha que contar a sua história, né? Como aconteceu, como a senhora acabou de fazer aqui pra gente, compartilhar com as pessoas, quanto mais gente ouvir a sua história, que é uma história que tem um final feliz, ajuda as pessoas, de repente, que estão na fila, que inicialmente teriam aí um perfil de preferência e tal, quando escutam uma história como a senhora, inspira? Inspira, sim. As pessoas, elas se inspiram muito em experiências vividas, né? Então, quando a gente acaba contando, relatando, eu sempre estou em várias mesas de debates, participo de palestras, sou convidada, né, para palestrar, falar sobre o tema. Eu sou pós-graduada em Direito da Infância e Adolescência, então a gente sempre está em mesas de debate. Sou muito próxima aos grupos de apoio à adoção, né? Os grupos de apoio à adoção têm um papel importantíssimo nesse processo, porque eles estão antes da adoção, junto com as famílias, capacitando para que elas possam ali ter a capacitação necessária para o processo de adoção, e elas acompanham durante e depois o pós-adoção também, para dar esse apoio, esse suporte para essas famílias. O que a gente sabe no real que acontece ainda é uma gama de preconceitos com relação a essas crianças acolhidas, né? São crianças invisíveis, na verdade, são crianças. O meu eterno professor, procurador de justiça, Sávio Bittencourt, eu gosto sempre de citar essa frase dele, que ele diz que criança acolhida não faz manifestação e nem queima colchão, né? Então não vai aparecer nos programas de TV que dão muita audiência. Então eles ficam na invisibilidade. Só quando a gente traz o mês de debate, de falas sobre adoção, é que as pessoas se lembram e chega ao conhecimento de que a gente tem tanta criança institucionalizada, o que é muito ruim, né? Já tem estudos comprovando que a institucionalização ela prejudica a questão psicológica de crianças e adolescentes. As crianças são acolhidas para a proteção delas, mas quando elas ficam muito tempo acolhidas, elas saem do convívio social e familiar, que é preconizado na nossa Constituição. É um direito de todo ser humano
conviver em família, estar em família e estar socialmente envolvido com as pessoas. E aí ela fica institucionalizada, apesar do esforço das instituições, essas crianças ficam invisibilizadas. E é por isso que nesse mês eu falo tanto sobre adoção, sobre essas crianças, que as pessoas precisam ter conhecimento de que elas existem e que, pasmem vocês, você chega numa instituição dessa e pergunta qual o desejo daquela criança, dificilmente será um patins, será uma TV de 48 polegadas. O maior sonho deles é ter uma família. É ter uma família. Verdade. Aliás, professora Denilza, a senhora tem uma história também, né? Próxima de adoção. Compartilha com a gente essa história. Meu netinho, filho de Nana Nilza. Nana Nilza é filha dela, tá, tia Jô? Meu netinho é adotado e, assim, é a maior alegria da nossa família. E eu acho que falta exatamente a conscientização, a pessoa conhecer sobre esse processo. Conhecer o que é um abrigo, conhecer essas crianças. Porque é natural que a pessoa que pense na maternidade, na paternidade e não possa gerar um filho, queira experimentar a primeira infância, queira experimentar o bebê. Tá muito ligado a isso, né? A gravidez. Então, muitas vezes é por falta de conhecimento mesmo. Quando você entra num abrigo e conhece aquelas crianças e você já tem uma vontade de adotar, é praticamente inevitável que você não se apaixone por uma criança daquela, que você não queira ter uma criança daquela na sua família. Então conheça os processos de adoção, conheça o sistema de adoção, conheça os abrigos, que eu tenho certeza que sua cabeça vai mudar. Vai mesmo. Falando nos processos de adoção, tem que cumprir algumas etapas nesse processo, né? Sim. Mas muita gente que quer adotar reclama da burocracia. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, diz que o prazo máximo para a conclusão da ação de adoção será de 120 dias, mas também diz que esse prazo é prorrogável. Deputada, quanto tempo levou para a senhora concluir o processo todo de adoção do seu filho e qual é o tempo médio real desse processo? Olha, o meu foi um pouco prejudicado por conta da pandemia, porque as audiências e todo o processo pandêmico atrapalhou esse andar do processo. O meu processo levou cerca de 3 anos, mas por conta da pandemia, senão seria muito mais rápido, mais célere, porque como meu filho não estava em fila alguma, né, e eu tinha preferência na adoção por já ser madrinha afetiva dele, não furei fila alguma, não houve fura de fila, porque ele não estava em fila, volto a ressaltar. Então, geralmente, a demora não está no processo, que é outra coisa que as pessoas elas confundem e não têm muito conhecimento desse processo. A demora não está no processo legal da adoção em si, está na destituição do poder familiar, né? O que seria a destituição do poder familiar? A justiça precisa esgotar as possibilidades de alcançar a família extensa dessa criança que está abrigada e que nos estudos técnicos psicossocial da equipe técnica já foi analisada que a família dela de origem não tem a capacidade de cuidar. E aí eu volto a ressaltar, apesar da pessoa e da família ter que ter as condições mínimas para dar dignidade humana a essa criança, a pobreza não é requisito para essa criança ser acolhida, e sim a falta de cuidados com essa criança, tá? Porque às vezes circula algumas questões, tirou porque é filho de pobre. Isso não é verdade. Porque até mesmo muitas famílias, e a gente sabe que as famílias em vulnerabilidade, elas acessam o cadastro, se cadastram no CAD único e acessam o Bolsa Família, né? Que é exatamente um suporte para auxiliar na vulnerabilidade social e cuidar dessas crianças. Mas a falta de cuidado, de afeto, de trato com essa criança pode levá-la a ser abrigada. Se ela entrar na questão do risco social, que pode prejudicar o desenvolvimento dessa criança, aquela família pode perder a guarda dessa criança, e aí a guarda vai para o Estado, que cuida, né, dessa criança até que ela possa ser reintegrada a uma família extensa, que é a família extensa. Tios, tias, parente até 3º grau. Né? Então, essa busca ativa ela precisa ser feita. Ela precisa ser esgotada, porque tem casos de pessoas, por exemplo, que migram de um estado para o outro e que uma avó, por exemplo, mora no Nordeste. Vou dar aqui o exemplo
da minha região que eu nasci. E essa avó não tem nem conhecimento de que a sua neta teve um filho, tem um neto, né? E que ela, quando descobre, ela fica interessada em querer, né, estar com esse neto e cuidar desse neto. Essas buscas, elas precisam ser feitas. O que a gente sempre tem pedido, o judiciário tem sido parceiro nesse sentido, é acelerar essas buscas nesse prazo de 120 dias, para que ele não se estenda tanto. Porque destituído o poder familiar, o processo legal da adoção, ele não se arrasta. Mas essa é uma dúvida. Essa busca ela é feita a partir do momento que tem alguém interessado em adotar aquela criança ou desde o momento que ela entra no abrigo? Ela entra no abrigo e essa busca ativa começa a ser feita. Ela entra quando a busca, a destituição do poder familiar daquela família que detinha aquela criança, que a colocou em extrema vulnerabilidade, a busca ativa se começa a ser feita para alcançar a família extensa. Não havendo, esgotando as possibilidades, né, que foi o caso, por exemplo, do meu filho, não houve manifestação de interesse de ninguém da família para ficar com ele, para estar com ele, cuidar dele. Então ele foi posto para adoção. Entendi. Olha, a Lei 8.227 de 2018, aprovada aqui na Alerj, criou o programa Um Lar Pra Mim, que destina o auxílio adoção para o servidor público estadual que acolher ou adotar como família substituta, acolher, a partir da regulamentação dessa lei, criança ou adolescente egresso de entidade de atendimento mediante guarda, tutela ou adoção. Essa lei é uma maneira da gente incentivar a adoção também. Agora, Tia Ju, existem outros benefícios também para quem adota? Por exemplo, uma dúvida que a gente recebeu até de pessoas que eu conversei, que eu ia gravar sobre isso hoje e tudo mais, é com relação à licença maternidade e paternidade para quem adota. Isso existe? Olha, é uma lei, se não me falha a memória, é uma lei federal, né, que dá a possibilidade, sim, até mesmo para a família que adota, porque, na verdade, o filho adotado é um filho parido. Vou usar um termo bem que no Nordeste a gente usa muito, a gente gesta no coração. Certo. Né? E a família que está recebendo aquele filho do coração, ele precisa se inteirar e se integrar também com relação à afetividade, né, desse filho. Quando já vem de um programa como o que eu fazia parte de afetividade, que era apadrinhamento afetivo, essa aproximação já foi feita. Ela já vem sendo feita. Inclusive, o meu TCC da pós-graduação que eu fiz, de Direito da Infância e Adolescência, que eu fiz na Fundação do Ministério Público, o meu trabalho foi sobre o apadrinhamento afetivo como possibilidade de adoção tardia. É o mais próximo dessa possibilidade. Eu coloquei no meu TCC a minha experiência que eu estava vivendo naquele momento, né? Então, além disso, tem uma outra lei, que é de minha autoria também, e na época do deputado Conte Bittencourt, que nós dois tocávamos essa frente parlamentar, que é a gratuidade nas taxas de emoluentes para quem adota. Na época, chegava... Porque você precisa tirar as certidões, né? A época chegava a cerca de... Agora eu não sei te dizer, porque vai se atualizando essas custas cartoriais. Chegava a ser era R$ 2.800 em média, para você fazer toda a documentação nova dessa criança adotada. E nós juntamos com relação a isso, conversamos com todos. Isso, os grupos de apoio à adoção também ajudou muito. A Bárbara Toledo, eu quero agradecer muito a ela, nesse sentido, que ela fez a interlocução com os cartórios para que essas taxas passassem a ser gratuitas, como é no caso do nascimento da criança. Porque essa criança adotada, ela está nascendo. Ela está nascendo de novo. Então, hoje, muita gente não sabe. Alô, quero trazer aqui para vocês essa questão. Você está adotando ou vai adotar, você não vai pagar nada. Você vai tirar a certidão do seu filho, que está ingressando na sua família, que está sendo gestado, exatamente como um filho que é gestado no ventre. Eu te digo, o coração também incha, tá? Olha aí, e muitas vezes essa gestação demora muito mais que 9 meses, né? Como eu disse, o processo em si de adoção, ele é rápido. Depois da destituição do poder familiar, esgotada as buscas ativas,
processo é muito acelerado. É que o povo tem que entender o seguinte, tem que ter toda essa pesquisa, tem que ter todo esse processo, não é só chegar lá e adotar. Porque se não tivesse isso, um casal podia adotar uma criança até para escravizar essa criança. Se não houvesse uma pesquisa da vida dela. Não só isso, os adotantes, eles são acompanhados. Os grupos de apoio à adoção certifica esse casal. Hoje não é só casal que adota, né? Solteiro também pode adotar. Mas há todo um acompanhamento, estudo técnico e acompanhamento da vara, tá? O acompanhamento antes, durante e depois. Antes, durante e depois. Porque essa criança não pode entrar de novo no processo de vulnerabilidade. É, claro. Claro. Principalmente sobre a responsabilidade da Claro. instituição, Se né? fosse bem fácil, o casal pegava 1, 2, 3 crianças, deixava lá, durante o acompanhamento ficava lá fazendo tudo direitinho, parou de acompanhar, ele Tem escravizava todo o as crianças. acompanhamento, Não, tem que ter. né? E como de qualquer outra criança. E se esses pais que adotaram não cumprirem esses regramentos, eles também podem perder esse filho como a família de origem perdeu. Certo. Então, assim, tem que ter todo esse acompanhamento, o acompanhamento psicossocial. É uma equipe, a equipe técnica da vara acompanha, faz todo o estudo técnico. Então, é algo bem sério, bem acompanhado, pautado, para que não haja fragilidade, porque o que rege é a máxima que na magistratura sempre usa muito, que é pautar no melhor interesse da criança. O interesse principal não é dos pais que estão adotando. O principal interesse que rege e baliza toda essa ação de adoção é o melhor interesse da criança. Que tem direito a ter um lar, uma família. Família, Amor, Isso aí. cuidado. viver em sociedade, né? o afeto. Exatamente. O afeto é a base estrutural para qualquer ser humano. Já é comprovado cientificamente os danos que a falta de afetividade traz para qualquer ser humano. Concordo. Uma outra lei em vigor no estado é a 8.594 de 2019, que cria o Programa de Orientação à Entrega de Bebês à Adoção no âmbito do estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de orientar as gestantes que pretendem entregar os seus bebês à adoção após o parto, respeitando o Cadastro Nacional de Adoção. Essa lei é importante para reduzir as adoções ilegais, que acontecem quando não há acompanhamento do Poder Judiciário nem garantias legais. Geralmente ocorre de uma forma entre um acordo entre as famílias, o que abre algumas brechas para comercialização de menores, né, deputada? Então, vamos só reforçar essa importância de obedecer todos os trâmites legais que a gente já falou, né? É preciso haver a destituição do poder familiar primeiro, vai haver uma investigação dos adotantes também, para saber se eles estão aptos a receber essa criança ali. E uma vez que isso esteja de acordo, né, para que essa criança possa ingressar nessa família e ela receber a guarda definitiva. Porque uma coisa, vamos lá, que é acordada de boca, daqui a pouco ninguém sabe mais o que... Ah, mas eu falei isso, você falou aquilo, né? E aí tem uma criança ali no meio desse bate-boca todo. É muito melhor e mais seguro para todo mundo que isso seja feito dentro da lei, né? É verdade. É o que a Justiça chama de entrega legal, que hoje os grupos de apoio à adoção estão trabalhando uma campanha até a nível nacional, porque a gente trabalha esse mês inteiro com relação a isso. E a campanha vai ter até uma outra cara. Ser mãe, ser pai é uma escolha. Agora, ser filho, ser um filho amado é um direito, né? E a gente sabe que muitas mães, e a gente tem trabalhado e ajudado muito nesse sentido, da divulgação dessa lei em hospitais, maternidade, porque essa mãe que deseja entregar de forma legal o seu filho, ela não pode ser hostilizada. Se ela assume que ela não vai ter a capacidade de cuidar como deveria e ela quer entregar de forma legal ao judiciário para que essa criança seja posta para adoção, ela precisa ser incentivada, aplaudida, porque ela quer cuidar daquele filho. Ela quer o melhor para ele. Eu digo além disso, eu acho que é o primeiro e talvez o maior ato de amor que essa criança vai ter. É muito importante e vai mudar a vida dessa criança ser adotada, mas o primeiro ato de amor vai ser dessa mãe. Exatamente. De entender que ela não entender pode. que não pode e vai dar o melhor pra ela. Ela ama tanto o seu filho que ela prefere entregar de forma legal para que ele tenha os direitos dele garantidos. E outra coisa, tia Ju, sem querer cortar a senhora, mas é só pra gente também lembrar que muita gente não tem conhecimento que isso existe. Que você verdade. pode fazer isso de uma maneira
legalizada. Legal. Amparada, né? Porque, eu não quero ter... Aí a gente vê uns casos malucos, assim, do tipo, abandonou na calçada Jogou não sei na da lixeira. onde, não sei o quê. Porque é a cabeça, talvez, dessa mulher que já sabe que não tem uma condição de criar, a família não vai apoiar, não vai abraçar, o pai sumiu, tarará, ela não sabe que tem isso, que ela pode ser acolhida de uma maneira legal, e ela acaba tendo uma atitude desesperada. Ela acha que vai cometer um crime deixando a criança. E Exato. acaba cometendo um crime abandonando. Isso. O abandono é um crime. Né? A entrega é legal, de forma consciente, não é crime. E tem outra coisa. Essa coisa de acordo entre as famílias que hoje usam um termo muito ruim, que nós temos trabalhado também para que esse termo caia, que é a adoção à brasileira. Isso é muito ruim usar esse termo de adoção à brasileira. Esse acordo de partes, muitas das vezes, as famílias querem ocultar que aquele filho foi adotado e quer viver uma história de que a criança nasceu. E isso também não é legal, porque é um direito da criança e é um direito de todo ser humano ter conhecimento da sua história. É um direito. Então, proibir, ocultar, negar esse direito do ser humano, conhecer a sua história, isso também não é legal. Né? Essa criança ela tem o direito de saber a sua própria história, a sua origem. Né? E é interessante que meu pai já partiu, tem 3 anos, mas meu pai foi filho por adoção. E é natural, é um curso natural dessa pessoa adotada, dessa criança que vira adulto, de ter curiosidade de buscar a sua história. E quando ela já é educada ali no âmbito familiar, entendendo que ela é filho do coração e que é filho, realmente tem um senso de pertencimento daquela família, ela vai buscar. Não tem como você proibir ou negar isso. Ela vai querer saber, conhecer. E a família tem que dar o maior suporte. Eu tive uma irmã também que já faleceu, que era adotada, e ela teve o desejo de conhecer os outros irmãos. Ela tinha 7 irmãos. E a gente, todo mundo ali, da família, os irmãos, todo mundo, deu o maior apoio. Conheceu, esgotou aquele anseio de conhecer, a curiosidade, conviveu, viveu. Mas porque o afeto e a afinidade, não é o sangue que liga as pessoas. O que liga as pessoas é o afeto, o carinho, o seio da família que ela recebe. É aquele que dá amor, dá carinho, dá afeto, que ela vai entender e compreender como família. E vai até querer conhecer, vai ter carinho, vai ter amizade, mas o afeto que ela recebeu é o que vai ser o balizador do que aquela pessoa vai definir como família dela. Eu vou falar o que aconteceu comigo. Eu tenho uma irmã, tá? Ela foi adotada. E eu tava lá no Amarelinho de Irajá e veio me procurar uma pessoa, sua irmã está te chamando ali. Minha irmã? Aí quando eu fui ver, eu sou irmã da sua irmã adotada, da Aninha. Entendi. Eu sou irmã da Aninha, que seu pai adotou. Né? Então eu passei a ter até um bom relacionamento com a família dela. Da minha irmã adotiva. Isso faz parte da socialização, parte, da busca da história. Você é minha irmã? Por que você é minha irmã? Eu sou irmã da Aninha. Aninha não é sua irmã? Eu falei, então, ela é minha irmã de sangue. E ela é sua irmã adotiva. E, gente, todo mundo tem direito a saber da sua história. E agora ainda vou fazer uma fofoca aqui. E na hora quando meu pai faleceu, na hora que teve inventário, para fazer herança, que uma das minhas irmãs legítimas ficou alegando que a minha irmã adotiva não teria direito. Que ia brigar. Não existe isso. Não, mas aí o que eu fiz? Filho é filho. Não, eu dei a minha parte para ela. Eu falei assim, tudo que for meu, eu passei por papel. Tudo que fosse meu por herança é dela. Para não ter mais nenhum tipo de problema. Porque é outra coisa que o judiciário tem trabalhado muito, que é essa questão do filho legítimo e ilegítimo. Não existe. Filho é filho. Eu não dei importa, tudo, eu dei né? tudo. É o filho do coração. Inclusive, a gente vai ter a caminhada da adoção, dia 21, às 10 horas da manhã, em Copacabana. Vamos colorir Copacabana. É linda a caminhada. As famílias se encontram, se reúnem, caminham junto com a gente. Pais, filhos, os pretensos que estão já se habilitaram, né? Que os grupos de apoio à adoção que habilitam essas famílias. Caminham com a gente. É uma caminhada linda, prestigiada por todos. Está aqui o convite, dia 21, às 10 da manhã, a caminhada da adoção
em Copacabana. Ah, maravilha. Agora a gente vai começar a encerrar, mas eu queria fazer uma última pergunta, que é a seguinte. Desde 2015, o STF permite que casais do mesmo sexo adotem crianças. Existe uma dificuldade maior ainda para casais homoafetivos? A senhora acredita nisso? Olha, nos grupos de apoio à adoção e na habilitação, todos são tratados de igual forma. Não existe acepção. Não existe acepção. Eles entram na fila, como todos os outros casais. Não há acepção, não há discriminação alguma com relação a isso nos trâmites legais do processo de adoção. Não existe. Todos são tratados de igual forma. Perfeito. Bom, a adoção é, acima de tudo, um ato de amor, né, professora Denilza? Claro, com Mudou certeza. a sua vida, né? A Muda chegada do seu netinho? Muda completamente. E o que a tia Ju falou sobre falar a verdade para as crianças, para os seus filhos, é fundamental. Porque às vezes todo o afeto, todo o carinho que você tem, todo o amor que você dá para aquela criança a vida inteira, pode cair por terra com uma mentira. É verdade. Como acreditar em pais que mentiram a vida inteira a respeito da origem do próprio filho, Com né? certeza. Complicado. Não, Professora Denilza, Oi. você não quer fazer uma adoção tardia? Não quer me adotar, não? Ah, mas Deus você que me fez livre! isso. Tá amarrado? Você, olha, cabeção! Ela Deixa ficou eu sem ficar palavras. aqui. Eu fico sem palavras. Eu fico Porque com eu tô de medo. olho na tua herança. Eu tô de sei olho. disso, mas Tô eu de não olho na vou tua mudar, herança. seu safado. Eu sabia que tinha Aquele alguma coisa anelzinho, por trás dessa aquele história. anelzinho que a Princesa Isabel te certeza. deu. Eu aquele fico cara com que ela medo deu. de responder o cabeção à altura e ser exonerada do É. dia seguinte. Então eu me Não, controlo. é perigoso, é perigoso. Mas eu sabia que ele tinha um interesse. Não era porque ele gosta da senhora. Era negócio de dinheiro. Então, olha só, para você saber mais sobre os trâmites legais da adoção, você pode acessar o site do Conselho Nacional de Justiça, Isso. que lá tem o passo a passo desse processo. A Frente Parlamentar em Defesa da Família, da Adoção e da Primeira Infância também é um canal, né, Tia Ju? Sim, é um canal aberto aqui na Assembleia Legislativa e a gente está sempre à disposição. Coloco também, além da frente, o meu gabinete, da minha assessoria. As pessoas são bem, todos os assessores são bem informados com relação à adoção. A gente sabe, a gente sempre pega na mão, encaminha. Quase todos os meses eu recebo alguém que alguém indicou, estava pensando em adotar ou está com alguma dificuldade de entender o processo de adoção. Semana passada, por exemplo, eu recebi um WhatsApp de uma pessoa. Não, já sei quem é que pode te ajudar. Tia Ju, eu fico feliz porque a gente vira referência de algo tão lindo, tão maravilhoso, que é o afeto, o amor, amar incondicionalmente. E aqui eu quero fazer um registro. Para você que tem dificuldade de entender e tem ainda algum preconceito com a adoção, eu vou trazer aqui a primeira adoção da humanidade, para que todos tenham entendimento do que é esse processo adotivo. Para quem não sabe, o primeiro ser humano a ser adotado no universo se chama Jesus Cristo. O José não era pai de Jesus e a Maria emprestou o ventre. Então, o primeiro adotado foi Jesus Cristo, que tanto foi muito amado, acolhido, protegido, ali se mostrou através de Maria e de José como que se deve criar e educar uma criança, primeiro protegendo ele. Eles lutaram com todas as forças para proteger a vida de Jesus. Até viajar, ela grávida, com peso já na barriga, Maria fez. E o José, o amor acolhedor, de afeto, não escondeu para Jesus a história verdadeira dele. Ele tinha consciência de que ele era filho de Deus. Então, o primeiro processo de adoção se deu ali, no nascimento de Jesus. E Jesus é referência no universo como esse que amou incondicionalmente a ponto de dar a própria vida para salvar a humanidade. Então, fica aqui um registro da primeira adoção do universo. Ah, que lindo. Muito bonito, bonito, muito é bonito, isso. muito bonito. Vamos encerrar com uma frase, depois a gente se despede da Tia Ju. Tá bom, eu preparei uma frase hoje, cadê? A gente tá falando sobre essa coisa de esconder, né? Muitas vezes isso acontece, gente, com gente que acha que o mundo gira a seu redor. Então tudo sou eu, vou esconder a verdade por minha causa, não vou fazer não. Tem gente. Então, a minha frase, primeiro Pedro Lima, solta o som. Obrigada. A minha frase é pra você, meu amor, que acha que o mundo gira à sua volta. Um conselho que eu te dou:
vai ao médico, pode ser labirintite. Normalmente é. Normalmente. Normalmente não é porque você é, né, o alecrim dourado, não. É porque É, você tá com alguma coisa de não, desequilíbrio. não. É verdade. É verdade. Tia Ju, obrigada. Eu que agradeço, é sempre um prazer falar sobre esse tema, é sempre um prazer falar de família, de adoção, de criança, porque nós temos que, é um dever de todos nós cuidar e proteger as crianças e os adolescentes. Posso dar mais uma palhinha? Por favor. Nós estamos num mês de combate ao abuso e exploração sexual de criança e adolescente. É o Maio Laranja. Vamos proteger e cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Vamos fazer bonito, cuidando e protegendo. E outro recadinho que eu deixo, que é uma frase da Bárbara Toledo, que é a idealizadora do Quintal de Ana, tem um processo lindo de vida, que ela sempre diz, na verdade, a adoção, para quem ainda tem preconceito, para você que gestou, pariu e teve o seu filho do ventre, se você não adotá-lo todos os dias, você também não está sendo a mãe e o pai que essa criança e esse ser humano precisa. Nós temos que adotar a todos os nossos filhos, seja do ventre ou seja do coração, porque o filho não adotado, ele também se sente fora do contexto de família. É isso aí. Muito bem. Olha, eu queria dizer que a tia Ju é chiquérrima. Não, isso aqui, Cada meu amigo, dia ela tá com modelinho. não é maravilhosa. Então, deixa aqui o meu registro pra falar. Ô, mulher chique essa, gente. É chique, tá cheirosa. É demais. Então vai o meu registro aqui. Falando assim com aquela voz, não tem locutor que fala com aquela voz assim. Ah. Se você ouviu o podcast e achou que a tia Ju fala muito bem, ela é radialista, meu bem. Por isso que ela arrasa. E gostei muito, fala um negocinho aqui meu, gostei muito do dia que a senhora protestou e levou um aquecedor pro plenário. Eu sou, Aquele dia- dessas, né? Viu que eu faço algumas movimentações sobre elevador, sobre frio. Tava frio demais, já tinha pedido para melhorar a temperatura, não melhorou. Levei meu aquecedor. Eu portátil. Eu achei genial. Um protesto assim, classudo, entendeu? Porque a gente que é mulher sofre lá no plenário quando tem que verdade. cobrir. Então, muito bem. Obrigada, a senhora é sempre bem-vinda aqui. Volte mais vezes, não só para falar de adoção, mas de qualquer assunto que a senhora quiser, o Pod Alerta está à sua disposição. Obrigada, estarei sempre aqui com vocês. Obrigada a nós. A gente volta semana que vem, tá? Isso. Eles não se livram da gente, não. De jeito nenhum. Um beijo. Beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.